Pessoal, estou aqui de volta no Roteiro.tv e vamos voltar a falar no nosso assunto saúde. E hoje falando de novo com a minha querida doutora Marília Gabriela Lopes. Depois de uma sessão de fotos, depois de uma descontração, de sorrisos e tudo, a doutora Marília é mestre em anatomia humana, especialista em ortodontia. Tudo bom, Marília? Mestre doutora. Nosso papo hoje é sobre ortodontia e a busca de um novo sorriso para adultos e idosos. O aparelho nos dentes é somente coisa de criança e adolescente? Não, não é somente coisa de criança e adolescente, né? Então, hoje em dia, a gente tem cada vez mais a busca, né, do paciente adulto, do paciente idoso, inclusive, porque a gente tem desde tratamentos pré-protéticos, por exemplo, um paciente que vai colocar um implante, ele precisa de abrir esse espaço para colocar esse implante, ele precisa realinhar esses dentes, então ele busca a ortodontia também. E por uma questão de estética, né? Hoje em dia todo mundo tira selfie para colocar nas redes sociais, então a gente tem a pessoa cada vez mais com uma vida afetiva, uma vida, trabalha por mais tempo, então a gente tem a busca cada vez maior, inclusive dos pacientes idosos. Você falou nessa busca, né, dos pacientes idosos e tal. O que é o principal que se busca? Qual é a correção principal que se busca, por exemplo, num paciente idoso? O que a gente não, né, porque eu não faço nada, quem faz são vocês, os ortodontistas. O que é a busca principal? É a mastigação, a mordida? O que é o principal? Então, a gente tem não só a busca funcional, né, pela função, então, como eu havia dito, quando você vai fazer um tratamento reabilitador nesse paciente, vai colocar facetas nesse paciente, então muitas vezes você precisa anteriormente fazer um alinhamento prévio com a ortodontia. Então é a função e a estética também, né? Mas Quem isso não quer ficar bonito hoje em dia? Mas isso tem alguma coisa a ver com respiração? Também, pode ter também. Então a gente tem também alterações bucais em pacientes respiradores, né? Os respiradores bucais. E a gente pode ter essa má posição devido a essa respiração bucal. Também pode ser. O metabolismo ósseo de um idoso, ele é mais lento do que de um adolescente ou de um jovem. Isso prejudica no tratamento ortodôntico? Não, ele não prejudica. O grande cuidado que nós temos que ter é, por exemplo, um paciente idoso, muitas vezes ele tem problema periodontal, né? Então ele tem reabsorções ósseas. Nós temos mulheres que podem ter osteoporose. Então a gente tem que ter um tratamento assim mais lento, né? A gente não pode ter a mesma intensidade de força, a gente não pode colocar as mesmas forças que a gente colocaria num paciente jovem. Então, às vezes, ele precisa ser um pouco mais lento, mais cuidadoso, né? Você falou uma palavra que eu, como leigo, e muita gente que está em casa também, criou uma interrogação. O que é periodontal? Então, o problema periodontal, né, o paciente, ele tem alterações na gengiva, então ou ele pode ter perda óssea, ele pode ter, muitas vezes, uma das manifestações é o sangramento gengival, né, então quando você vai escovar o dente, começa a sair sangue, então esse é um sinal característico de um paciente que tem o problema periodontal. Esse paciente mais idoso, se ele vai, isso acho que não é nem só o idoso, se ele vai colocar uma prótese, ele às vezes precisa pôr um aparelho para realinhar os dentes para poder colocar uma prótese. Então ele precisa de um ortodontista para colocar o aparelho. Isso, ele precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Hoje em dia a gente, não só para o paciente idoso, para o paciente adulto, mas em geral nós trabalhamos em equipes multidisciplinares. Então a gente precisa do ortodontista, que é quem vai colocar o aparelho. Nós temos também o especialista em prótese, né? Que vai fazer a reabilitação. No caso de um paciente que busca um implante, a gente pode ter um especialista em implante, um implantodontista e por aí vai. A gente já conversou algumas vezes, nós, né, falando a respeito disso, a faculdade hoje de odontologia,
Existem vários e vários cursos diferentes e ramificações diferentes. Até você brincou comigo uma vez, se você quiser fazer uma revista, dá para a gente fazer uma revista só de odonto, que tem muitas especialidades diferentes. Um dentista, né, vamos colocar de uma maneira geral, um dentista, ele normalmente trabalha só com uma especialidade, ou ele trabalha com várias especialidades? Ele pode ser ortodontista, pode cuidar de criança, de adulto, de idoso, de jovem. Como é que funciona isso, Marília? Então, nós podemos ter o clínico geral, né? O clínico geral, ele trabalha em todas as áreas da odontologia. Desde uma cárie. Desde uma cárie, ele pode trabalhar com criança, com canal, que é endodontia. Mas a gente pode ter os especialistas também, que estão mais voltados para casos mais complexos, por exemplo, né? Mas não deixa, por exemplo, um ortodontista, muitas vezes ele gosta de trabalhar também com essa parte de estética, com facetas. Então, não significa que por ele ter aquela especialidade, ele necessariamente só vai trabalhar com aquilo. Então, em geral, ele pega casos mais complexos, mas ele pode também trabalhar com outras especialidades. E a gente tem, inclusive, dentistas que têm mais de uma especialidade. Porque eu me lembro, quando eu era criança, isso já faz muito tempo, né? Muito tempo. O dentista, ele era só dentista. Né? Os equipamentos eram totalmente diferentes dos equipamentos de hoje, eram totalmente obsoletos perto do que a gente tem hoje, e não existia a tecnologia. Eu acho que isso é o crescimento, é a tecnologia, é uma série de coisas que vai fazendo com que o profissional ele vai cada vez mais se especializando, e existem profissionais como você, que são professores de outros profissionais. Né? Isso cresceu muito hoje. Quantas especialidades hoje a gente tem? A odontologia é como a medicina, né? Então a gente tem diversos tipos de especialidades, cada vez mais temos especialidades novas. Hoje em dia a gente tem especialidade, por exemplo, de harmonização orofacial, especialista em distúrbios de disfunção temporomandibular, que a gente não tinha antes, né? Além de odontopediatra, o endodontista, que é o que faz o canal. Então, a gente tem um ramo muito grande de especialistas, né? Inclusive falando da Mônica e do Luiz Otávio, um grande beijo para eles, que eles são odontopediatras. Odontopediatras. Eles cuidam do bebê. Até do bebê, exatamente. Então, assim, hoje está muito adiantado, as coisas estão muito mais adiante do que até a gente imagina. Mas voltando a falar um pouco de idoso e de adolescente, os dentes bonitos, eles não têm limite de idade. E os mesmos aparelhos e técnicas usados em crianças e adolescentes cabem nos idosos. Sim, a mesma tecnologia. Só que cada um deles tem uma preocupação diferente, né? Quando vai na visita ao ortodontista. O jovem, ele se preocupa com a cor da borrachinha, ele se preocupa com o aparelho, se vai ficar bonito ou não. O idoso e o jovem, o adulto, não, o idoso e o adulto, ele já se preocupa no bem-estar. Também, mas o adulto e o idoso, além de se preocupar com o bem-estar, ele também é ao contrário, ele não quer mostrar o aparelho. Então, eles optam ou por aparelhos de porcelana ou pelos alinhadores invisíveis, né? Que hoje em dia que a gente falou na entrevista anterior. Exato, que é o nosso carro-chefe com pacientes adultos e idosos. Então, o adolescente, ele quer mostrar o aparelho. Quer mostrar a borrachinha colorida. Quer mostrar a borrachinha colorida. Já o adulto e o idoso, não, ele não quer mostrar que usa aparelho. Então, a gente tem aí a tecnologia a nosso favor, né? A gente tem os alinhadores invisíveis e também os aparelhos de safira, de porcelana, que o adulto ou o idoso consegue fazer um tratamento ortodôntico, mas de uma maneira mais discreta. Gente, o nosso papo está muito bom, mas eu mais uma vez agradeço você, Marília, por todas essas informações fantásticas que você traz para a gente. E te agradeço mais uma vez pela tua entrevista. Eu que agradeço demais de estar novamente aqui. Muito obrigado, Marília. Marília. Passar um pouquinho de informação. A Marília já é sócia do nosso programa, né? A Marília está sempre com a gente. Um grande beijo para você. Ismael, dá um giro aí que daqui a pouco eu volto. Um grande beijo.